Olá, quinto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 5 de História para falar sobre o período regencial e o segundo reinado, tá? A partir dessa quinta aula, nós vamos estar finalizando os nossos conteúdos para a terceira avaliação de vocês, tá? Então, vamos falar, já falamos do primeiro reinado, do reinado de Dom Pedro I, né, até a abdicação dele, a saída dele do trono para deixar para o seu filho, o Pedro de Alcântara. Mas antes disso, a gente vai ver o período regencial, que é o período, o intervalo entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Já que o filho Dom Pedro II tinha apenas 5 anos no período. Tá? Então, vimos que a abdicação, com a insatisfação ao seu governo, o governo de Dom Pedro I, cada vez ficou maior a pressão sobre o governo. Dom Pedro decide abdicar do trono em 7 de abril de 1831. O Dom Pedro I resolve voltar para Portugal e colocar seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, no poder. A partir daí, o governo fica nas mãos dos regentes, que eram pessoas escolhidas pelos políticos para tomar posse, para seguir à frente com o governo até a maioridade do rei, né, do Pedro de Alcântara, que vai se tornar o Dom Pedro II. Tá? Então, a gente vai ver como foi esse momento até a chegada de Dom Pedro II e como foi o segundo reinado, como é conhecido o reinado de Dom Pedro II. E aí a gente tem uma regência trina provisória, de 1831. Essa regência trina provisória, ela, uma regência, 3 pessoas provisoriamente vão estar à frente do governo. Tá? Essas pessoas foram escolhidas por uma assembleia, tá? E essa assembleia de políticos, senadores, de pessoas ricas, de famílias ricas, que vão decidir quem são as 3 pessoas escolhidas. E aí a gente tem, a primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral. O brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, de 7 de abril a 17 de junho de 1831. Né? Teve vários até chegar, teve esses 3 no poder, pegaram o governo assim para decidir o que ia ser feito. Até então eles não sabiam o que fazer, não é? Porque era uma monarquia. Monarquia é quando o rei está no poder. E eles não eram um rei, não faziam parte da família real. Então, eles estavam ali mesmo para esperar, para deixar tudo em ordem para a chegada do Pedro de Alcântara. Tá? Então, formou-se aí as regências, e de início a regência trina, né? E aí a gente tem também a regência trina permanente. Vimos aí a provisória, que durou 3 meses, provisória aquela que é rápida, aquela que é só para consertar, tapar buraco, alguma coisa assim. Mas a gente já tem a fixa, né? A regência trina fixa, composta por Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Eles governaram de 1831 a 1834, sendo um dos períodos mais conturbados da nossa história, porque havia muitas revoltas nas províncias, principalmente na província do Pará, do Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Tá? Então, esse período aí já vão se informando as insatisfações. A insatisfação do povo já vem bem do Dom Pedro I, né? Que cobrava o Dom Pedro melhores condições de vida, mais direitos, né? Cobrava também, os colonos cobravam a relação que prevalecesse a relação colônia-metrópole. Como era essa relação?
O Brasil era apenas a colônia de Portugal, a metrópole. Então, a gente enviava a matéria-prima para lá. Então, era essa a disputa, né? Era essa a insatisfação do povo, de uma parte do povo. Outra não, outra parte queria a independência, outra parte aceitava a independência. Então, isso aí vai durar por muito tempo, a insatisfação popular com os governantes. Em 1834, houve uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Entre as medidas tomadas foi a de tornar a regência trina de 3 em 1. Então, durante esse período dessa convocação de uma nova Constituição, do ato adicional, foi colocado lá que transformava a regência trina em regência una, de uma pessoa só. E aí a gente tem o primeiro regente una, né, que é o de Feijó. Nessa época, quem tinha o direito de votar eram os ricos. Somente 100 homens tinham renda suficiente para isso. E aí o padre Diogo Antônio Feijó tornou-se o regente. Ao assumir o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, que foi a cabanagem, e do Rio Grande do Sul, que foi a farroupilha, né? Sabemos que a cabanagem, que foi um momento muito importante para a história daqui, da história social, da sociedade do povo de Belém, do povo do Pará, tá? Então a cabanagem foi uma das revoltas aí populares que me mexeu mesmo com a sociedade, principalmente aqui de Belém, tá? Feijó, faltando 2 anos para terminar seu mandato, ele renuncia. Então, de 1835 era para ele ficar até 39, mas ele renunciou. E com a renúncia dele vem o Araújo Lima, né, que foi mais uma regência una, é o Araújo Lima, de 1837 a 40. Ele foi eleito. A regência dele durou até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Sob seu governo, foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E vocês sabem o que é? É o IBGE, né? Só que aí ainda tem o Instituto Histórico, é IHGB, tá? Que lá na frente vai se tornar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também foi criado aí, fundado o Colégio Pedro II, em homenagem ao Dom Pedro II. Ao longo de sua gestão, as revoltas foram duramente sufocadas, provocando mortes de milhares de pessoas. Tá? Então, ainda assim vinha ocorrendo bastante insatisfação popular, que fez com que o Araújo Lima tomasse uma atitude de mandar lá o exército, os soldados, para poder abafar essa, vamos dizer, as revoltas que aconteciam nas províncias, tá? E aí, com tudo isso, com as mudanças na Constituição, era necessário que o Dom Pedro voltasse, que o Dom Pedro II retomasse o poder da monarquia, né? E aí começa o segundo reinado. Só que ele tinha apenas 14 anos. E aí sim levava o Brasil nas suas costas, ou seja, ele tinha que resolver os problemas do Brasil. Era necessário que a figura do monarca resolvesse os problemas do Brasil. Então era preciso uma política de conciliação com os políticos e o próprio povo. Nesse período, aconteceram revoltas liberais em São Paulo, nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Então, a gente tem aí o Dom Pedro II com 14 anos apenas. E quando Dom Pedro, ele não está ainda sabendo como lidar com a monarquia, ele ainda é uma criança, tá? Ele ainda é um pequeno, um adolescente ainda, tá? Então ele ainda não vai saber lidar muito bem com isso. Ele vai aprender. Tem pessoas que ficam ao redor dele só ensinando,
só polindo, vamos dizer assim, o rei, tá? O monarca. E aí a gente tem uma foto dele, né? Já com uma certa idade, então a gente tem o Dom Pedro II com apenas 14 anos, tá? Assumindo o poder. Não é essa foto, ele não tem 14 anos aí, né? E aí ele vai ter que enfrentar problemas, vai ter que enfrentar uma crise econômica e social, né? E o café vai ser o seu principal produto de exportação. E a partir daí ele vai investir, o Dom Pedro II, o governo vai investir no crescimento econômico do país e investir no café, né? Que o café, conhecido como ouro negro, era o principal produto de exportação. Então, através do café, o Brasil vai começar a crescer economicamente. E aí estava indo o crescimento econômico com a venda do café, parecendo que estava tudo bem, e aí vem o Paraguai, né, para, vamos dizer assim, acabar com aquela maré de calmaria, vamos dizer assim, desse pequeno período do Dom Pedro II no poder. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebia o apoio financeiro da Inglaterra. E esse apoio aí vai dar muita dor de cabeça para o Brasil até hoje. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar um navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai. Solano Lopes, que era o presidente de lá, ainda ordenou a invasão do território brasileiro. Após 6 anos de guerra, 6 anos de batalha, o Paraguai fica devastado. O Paraguai chegou a colocar crianças para disputar a guerra. E isso aí foi muito ruim. No Brasil, o governo contraiu uma nova dívida com a Inglaterra. A popularidade de Dom Pedro II caiu. Aumentou o movimento de libertação dos escravos. Por que aumentou? Porque os escravos eram os soldados. Muitos escravos foram para a guerra no nome do Brasil, tá? Em busca da sua liberdade, em busca de honrar os nomes que tinham. Tá? E aí, aos poucos, todo mundo começou a gostar dos escravos, dos negros que lutaram, considerá-los, vamos dizer, não como heróis, mas sim como pessoas que lutam pelos seus direitos, né, que lutam pelo Brasil. E aí começou a aumentar o movimento abolicionista, o que pedia a abolição da escravidão, o fim da escravidão. E isso vai levar, vai trilhar os caminhos para a República. E isso vai começar a ser desenhado na política brasileira, tá? É isso. A partir desse momento, o Dom Pedro II começa a enfrentar várias dificuldades, pressão internacional da Inglaterra até a libertação dos escravos, que vai por fim à monarquia do Brasil, vai por fim o segundo reinado. Tá bom? Então, Dom Pedro vai enfrentar várias dificuldades e isso vai levá-lo ao fim da monarquia. Até a próxima. Essa foi a nossa aula de hoje sobre regência, sobre o segundo reinado. Tá? Vimos aí regência trina, e depois com uma nova assembleia, um novo ato adicional, regência una. Vimos quem foram, né, os regentes. Houve conflitos em várias províncias e fizeram com que o Dom Pedro II, com 14 anos, assumisse o poder, chegando ao segundo reinado. Enfrentou várias dificuldades, colocou o Brasil no rumo certo quando começou a exportar o café e depois veio a Guerra do Paraguai, que foi o tiro no pé do Brasil. E aí a luta pela libertação dos escravos, as críticas ao governo vai fazer com que termine o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, o fim da monarquia e o início da república. Tá bom?
Até a próxima. Estudem. Tchau.